Outro conceito muito importante é chamado de taxa de fecundidade, que é uma estimativa que se faz do número de filhos que cada mulher poderia ter durante seu período reprodutivo. É interessante que esse dado nos permite, então, fazer uma análise crítica do crescimento vegetativo. E esse crescimento vegetativo, lembre-se, que é em relação à taxa de natalidade e taxa de mortalidade. E aí é importante relembrar algumas coisas muito importantes. Primeiro, se essa taxa de fecundidade for de um filho por casal, nós temos um problema. Nós temos o que chamamos de redução populacional. Se a taxa de fecundidade for 2 filhos por casal, então teremos uma estagnação populacional. Ou seja, não aumentará a população no país. E se houver 3 filhos por casal, então terá um aumento populacional. Segundo a ONU, o mais indicado aos países é que tivesse mais ou menos 2,1 filhos por casal, um pouquinho aí, digamos, de crescimento ao longo do tempo. Fazendo uma análise do Brasil, nós temos justamente essa imagem que foi muito utilizada nos vestibulares, éramos 6, seremos 3. Essa imagem ela mostra a fecundidade brasileira e mostra justamente como ela despencou em total de filhos por mulher. Mostra aqui que em 1960 a brasileira ela tinha em média 6 filhos, que é então um número, se a gente for ver, acima de 3 filhos. Então um aumento populacional. Era isso que nós tínhamos nessa época, em 1960. Em 1980, nós teremos 4 crianças, ou seja, nós vamos continuar tendo um aumento populacional. Já em 2000, nós temos 2 filhos por casal, ou seja, nesse momento, nós teremos a estagnação populacional, ou seja, não aumenta a população. E aí, segundo a estimativa que teve nessa época, porque esse dado é bem antigo, nos fala que nós teremos 1,5 filhos por casal. Então, nós teremos a redução populacional. Então, esses dados de fecundidade são sempre utilizados para esse acompanhamento. E muito se coloca questionamento, por que a mulher começou a ter essa redução? Lembrando que teve vários fatores, como a mulher se inserir no mercado de trabalho, o processo de terceirização, setor terciário aumentando bastante, um alto custo de vida, revoluções médico-sanitárias, métodos anticonceptivos e entre outros exemplos nós temos que fizeram a redução da quantidade de filhos. De certa forma, a redução é um ponto positivo, por isso muito crianças nascendo numa família, isso pode ser fatores complicados. Lembrar que nessa época, nos 60, o Brasil ainda tinha a maior população rural. A partir de 1980, nossa maior quantidade é de população urbana. Através dos dados da ONU, nós vemos que, em geral, no mundo, a fertilidade global ela vai reduzir. Entre 1990 e 95, a média era de 3 filhos por casal, ou seja, havia um aumento populacional naquela época. A partir de 2010, começa a reduzir esse filho de casal, aí tendo um processo de estagnação que nós teremos. E cada vez mais nós saberemos que esse número pode vir a reduzir. Embora isso são projeções, a gente não sabe no futuro. Será que esse número vai reduzir drasticamente? Ou será que outros países vão retomar o seu processo de crescimento populacional? Não sabemos muito como será o futuro, então a gente tem muitas dúvidas de como será. Nesse mapa de 2013 mostra a taxa de fecundidade mundial.
Aqui nesse mapa é interessante destacar que o continente africano ele apresenta, né, a cor verde, que indica que existe então maior quantidade de filhos por mulher, ou seja, maior de 4,8, né? Então 5 mais ou menos vamos dizer. Então é um aumento populacional. Já nas cores mais rosas, nós temos justamente menos de 1,4 filhos por mulher. Nesse caso, reparamos que a Europa, por exemplo, acaba tendo essa grande quantidade, né? Somente a Europa mais oriental. Mas aqui outros países também continuam tendo aí uma média até, digamos assim, de redução do crescimento populacional. Então repare que vários países se encaixam nessas cores mais rosas que indicam. E o Brasil, repare como ele está mais indicado aqui, né? Quase 2 mais ou menos. Ou seja, de forma geral, nós vemos ainda que o continente africano e alguns países do Oriente Médio e asiáticos, eles têm ainda esse incremento populacional. E lembrando que eles vão conseguir aumentar muito mais a população. E é uma região muito pobre e pode complicar a vida social desses países. Já os países mais desenvolvidos, a sua forma de visão no futuro é de que haja então a redução populacional, que na verdade já ocorre, né? Afinal, por que na Itália, por exemplo, o efeito do coronavírus ele pode ser 1000 vezes complicado pela enorme quantidade de população idosa que existe, que é a população em risco. Então, esse é um fator extremamente complicado, né? Nessa imagem, nós temos o chamado crescimento natural da população brasileira. Vamos lembrar que crescimento natural é também o que nós chamamos de crescimento vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Repare que nesse gráfico a linha mais escura é a taxa de natalidade, conforme a legenda. Já a mortalidade é o traço mais claro, que é esse de baixo. Esses números que nós vemos, 19, 24, 29, 9, é o crescimento natural, ou seja, o crescimento vegetativo. Reparem que em 1960 nós temos aqui a nossa maior quantidade de crescimento natural. E reparem que a tendência é de diminuição da taxa, né, de crescimento natural. Quer dizer que a nossa população vem reduzindo. E por que isso ocorre? Isso é fundamental, isso vai ser cobrado nos exercícios de vestibular. Aí precisamos relembrar uns pontos principais. Em 1930, nós temos justamente Era Vargas, né, que começa um processo de industrialização maior do que nós tínhamos. Lembra que em 1900 nós tínhamos aí a República Brasileira, a República Oligárquica, a República Café com Leite. Então nós tínhamos muito a dependência do setor agrário. E a partir de 30 começa um processo de industrialização que também vai levar um processo nosso de urbanização, bem tímido, mas ele vai começar a ter o processo de urbanização. Nesse interim, justamente começa a ter uma certa diferença, né? A mortalidade nossa diminui por conta das melhorias sociais que nós vamos ter. Nós vamos ter bastante ajuda nesse ponto de vista, né, da saúde. A difusão de métodos contraceptivos, informação, também é outro fator. Já a partir de 1970, que seria mais ou menos nesse eixo aqui, estamos vendo, justamente nos indica o quê? Que justamente a população urbana será maior que a população rural. Esse é um processo de êxodo rural que nós chamamos. Então a urbanização atinge nosso auge. Nesse processo de urbanização brasileira, nós começamos a ter um encarecimento do nosso modo de vida, né, por conta do aluguel mais caro, conta de água, conta de luz, e entre outras comodidades que teremos. E fundamental lembrar também a mulher no mercado de trabalho. E aí, através desse processo, nós começamos a mudar muito, né, o nosso processo de crescimento natural. Né? A gente começa a ter um descrescimento. Né? Lembrando que aqui naquele dado anterior da fecundidade, em 1960 nós tínhamos 6 filhos por casal. Em 1980 nós tínhamos 4 filhos por casal. Em 2000 nós teremos, né, 2 filhos por casal. 2020
1,5. E esse fator está relacionado com esses processos que nós estamos vendo. Então, uma coisa liga a outra, é fundamental relembrar um pouco esses dados, que é só fazendo os exercícios mesmo, né? Outro conceito importante para analisar a estrutura populacional é a chamada pirâmide etária. A pirâmide etária consiste em uma divisão de 3 setores. E é fundamental relembrar a característica de cada um desses setores, o que caracteriza esses cada setores. Nós temos aqui os jovens, que se enquadram aqueles de 0 a 19 anos, os adultos de 20 a 59 anos e os idosos, aqueles acima de 60 anos. Conforme vemos na pirâmide etária, nós temos aqui algumas características que nós vamos ver melhor como analisar. Mas aqui, então, sempre indicado, né, daqui do número 0 até o máximo, né, aqui, por exemplo, 0 a 4 indica quase 8 milhões de pessoas, enquanto desse lado aqui de 0 a 6, é quase 7 mais ou menos, né, vamos dizer assim. Aqui desse lado direito sempre são as mulheres, e do lado esquerdo sempre os homens. Então isso aqui é uma coisa interessante para a gente analisar sempre a composição populacional de um país. E é fundamental entender mais ou menos os panoramas que veremos adiante. Sempre que você se deparar com exercício de pirâmide etária, é fundamental ter ideia a composição estrutural da população. É fundamental entender muitos conceitos importantes, então observe muito bem essa parte. Repare aqui, né, que nós temos do lado esquerdo o homem, do lado direito a mulher. Essa primeira parte do setor da pirâmide são jovens, aqueles de 0 a 19 anos, aqui os adultos de 20 a 59 e aqui acima de 64 anos. É a mesma coisa desse lado aqui também. O que temos que observar são as características. Repare aqui que dessa pirâmide nós temos uma base mais longa. E essa base mais longa quer dizer que temos uma alta natalidade. Tem mais gente nascendo, né, do que a composição de adultos e a composição de idosos. Enquanto aqui na parte do topo, que nós chamamos, repare que o topo é mais estreito, ele é mais curto. Isso quer dizer o quê? Ele quer dizer que tem uma baixa expectativa de vida. Afinal, tem menos idosos. Os idosos não vivem tanto tempo. Por que isso acontece, né? Justamente pela baixa expectativa de vida. Essa primeira pirâmide são de países subdesenvolvidos. Já como nós vemos aqui, nessa pirâmide aqui, que nem chega a ser tão uma pirâmide, de uma forma triangular, nós temos uma base curta. Né? Compare aqui, ó, base longa, base curta. Essa base curta quer dizer o quê? Que você tem uma baixa natalidade, quando comparado aos demais segmentos dessa pirâmide, desse país. E repare que o topo ele já é longo. Compare esse topo com esse. Repare como ele é mais longo. Esse topo longo quer dizer o quê? Alta expectativa de vida. Quer dizer que tem mais idosos sobrevivendo. Isso quer dizer que o país melhorou muitas condições financeiras, saúde. A renda per capita deve ser alta, né? Porque o idoso ele tem um custo de vida maior. Ele tem remédios, ele tem cirurgias muitas vezes, plano de saúde. Enfim, ele acaba demandando muito mais condições. E aí esse grupo de países pertencentes a essa pirâmide são os países desenvolvidos. Ou seja, se a gente reparar, é justamente, né, essa pirâmide que estamos vendo a composição, né, praticamente, de cada estágio que nós tínhamos visto, aquelas transições demográficas, né, o estágio 1, ou a fase 1, como é colocado, né, ele coloca que não há mais países como são. É um assunto que eu acabei esquecendo de falar na passada. Esse assunto de transição demográfica ele é muito complexo, tem muitos que não concordam, né, com esses pontos. Tanto é que dizem que existe até a fase 3, por exemplo. Né, colocam o Brasil até na fase 4. Na verdade, o Brasil está na transição, se a gente for observar. Mas, enfim, isso é só para mostrar que esses dados eles têm ampla discussão acadêmica. No estágio 1, nós reparamos que a base é longa, topo curto. Repare que estágio 2, essa base ela começa a engordar mais aqui a parte dos adultos. Né? E repare que a evolução é sempre assim, né? Da base, o meio e o topo.
certo? Se repararmos, é sempre dessa forma que vai funcionar. Aqui, ele é representado, né, nesse gráfico, eu não queria adiantar o assunto, mas o gráfico ele é fundamental, ele mostra aqui de 15 a 65. Ele está mostrando a população economicamente ativa, aqueles que estão trabalhando. Aqui, esse gráfico ele é de outro assunto que nós vamos abordar mais adiante. Mas isso é fundamental, memorizar como é mais ou menos cada fase, né, de respectivos países. O estágio 3, que engloba os países industrializados, né, como na Ásia e América Latina. O Brasil também está nessa fase, não dá para dizer que estamos na fase 4, e justamente porque nós estamos começando um processo, né, de irmos para o estágio 4, que a gente considera os países mais envolvidos. No Brasil, nós temos esse GIF, né, que mostra mais ou menos a evolução. Reparem como sempre da base ao meio e ao topo a evolução. E justamente se a gente quiser tirar umas coisas bem didáticas, nos anos 70, nós tínhamos maior natalidade. Olha como a pirâmide aqui, a base dela é maior do que o topo. Então, base maior, maior natalidade. O topo mais curto, menor expectativa de vida. Quer dizer que temos mais jovens do que adultos. Já em 2020, como é colocado pelo GIF, né, nós temos uma base mais curta, ou seja, menor natalidade, e um topo que está começando a se ampliar. E esse topo se ampliando significa que temos uma maior expectativa de vida, né? Ou seja, quanto que é esperado uma população, a pessoa sobreviver. Na outra aula nós veremos mais sobre o bônus demográfico, o envelhecimento da população, o envelhecimento feminino, o PEA e o IDH. Nesse gráfico podemos ver aqui como é a participação feminina e masculina no PEA. E é importante lembrar uns conceitos que eu falei já nessas aulas nossas, né? Então, em verde aqui é o masculino e em vermelho o feminino. Repare que feminino, lá em 1940, era muito baixo, era apenas 20% da população, contra 80% masculino. Repare que vai ter uma década exata em que isso vai alterar. Justamente a qual, a partir dos anos 70, esse número vai aumentar. Né? Justamente nos anos 80, começa o processo. Por quê? Nós vamos ver que o setor terciário é que vai permitir a inclusão do trabalho feminino. Esse é um conceito importante. Seguindo aí com os conceitos de estrutura populacional. Nós também agora temos a chamada população economicamente inativa, que são aqueles que são divididos entre 0 a 14 anos e aqueles acima de 65 anos de idade. Né? Esses em condições normais que não trabalhariam no Brasil inteiro, né? Salvo aqueles que poderiam trabalhar de forma informal. Esses conceitos são bem complicados, né? Então isso analisa muito bem só cada gráfico, cada forma de exercício que vocês estudarem, é que vai depender da forma que vão colocar. Mas aqui o PEA então pode ser entre 10 e 60, e o PEI pode ser aqueles de 0 a 14 anos ou acima de 65 anos. Essa população que também não é economicamente ativa, né? Que seria o PNEA que tínhamos falado anteriormente. O PEI ou PNEA, justamente então, são essas faixas etárias que nós temos. Aqueles que são muito jovens para trabalhar e esses que estão para aposentar. Também são aqueles colocados que não podem trabalhar, seja por motivos de invalidez, né, problemas físicos, por exemplo, os aposentados, né, que aí dependendo ele pode se aposentar antes, pode se aposentar por um emprego de risco, por exemplo, entre outras formas, vocês estudantes e outros adoecidos. Existe também a faixa ali que a gente chama de desalentados, né, que é uma nova categoria, que são aqueles que não procuram emprego. Né? Mas por que não procuram emprego? Com medo de achar? Bom, não é bem assim, mas é justamente relacionado à questão de escolha. Hoje nós temos aqui informalidade, né, o empreendedorismo, como buscam romantizar muitas vezes, que justamente faz com que as pessoas então não tenham um emprego registrado em carteira de trabalho, mas que estão executando algum trabalho específico. Né? E aí você tem casos de youtubers, por exemplo, que não tem um trabalho específico. Né? Então, no caso, eles até se enquadram como desalentados se não tiverem carteira de trabalho registrada. A população ativa, ela também é subdividida em setores de atividades econômicas.
A esse setor de atividades, nós temos os três tradicionais: primário, secundário e terciário. Porém, existe uma discussão hoje, justamente por conta dessas revoluções trabalhistas, essas revoluções tecnológicas, no que nós chamamos de quaternário e quinário. Mas o que seriam esses setores, então? O primário é aqueles que são os básicos, como a agropecuária, a agricultura e a pecuária também, a pesca e o extrativismo, que ainda se divide entre mineral e vegetal. O secundário é a indústria e o ramo de construção civil. Já o terciário é aquele que engloba o serviço e comércio. Serviços pode ser várias coisas. Hoje nós temos muito desse tipo de atividades por conta do que nós chamamos de terciarização. É quando nós aumentamos o setor terciário na economia, que aí pode ser, por exemplo, massagistas, podem ser cabeleireiros, podem ser cursinhos, podem ser escolas, podem ser lanchonetes, e isso oferece serviços. E o comércio em geral, que aí seriam as lojas, por exemplo, e entre outras coisas. O terciário hoje ele é o que mais existe nas sociedades, tanto em países desenvolvidos como nos países subdesenvolvidos. Lógico que ainda existem países, em sua maioria primário, mas quer dizer que tanto o secundário como o terciário eles estão em falta e isso pode levar a questões econômicas muito fracas. Já o quaternário seria o ramo da biotecnologia, pesquisa e informática. É uma discussão enorme sobre esses assuntos, pois entendem que esses dois itens, justamente, eles já cresceram tanto na economia, como atividade, que acabam desempenhando. A biotecnologia, por exemplo, para indústrias farmacêuticas, por exemplo, podem ser também relacionadas à indústria de sementes, entre outras. Então, a biotecnologia, a biomedicina, ela avançou tanto hoje que ela é essencial. E aí muitos já falam que existe, então, o setor quaternário. Outros já dizem que não, só existem 3 setores. Aí, se houver só 3 setores, esse setor da biotecnologia, pesquisa e informática se enquadra aqui, no setor terciário. E o quinário seria a relação das ONGs, pessoas que trabalham em ONGs, organizações não governamentais. E aí fica uma discussão se esse setor também já está crescendo ou não bastante. Existem muitas pessoas que conseguem projetos, conseguem financiamento, conseguem, com processos seletivos, entrar nessas ONGs, que são reconhecidas mundialmente. Então eles acabam fazendo trabalhos através disso. Mas enfim, geralmente nos vestibulares será esses 3 tipos mais comuns. Esses outros 2 são mais difíceis de você encontrar. Eu lembro de até um exercício que perguntou sobre o quaternário. Depois eu envio para vocês. Olhando aqui o gráfico, nós temos o que de importante? Reparem que no Brasil, nós temos aqui de 1800 o primário caindo. E aí, a partir do século XX, em 1900, o primário caiu mais ainda. E olha o que nós tivemos de crescimento, o setor secundário, ou seja, indústria e construção civil. Repare que nessa parte onde ultrapassa o secundário, também vê o terciário nos acompanhando. O que aconteceu nesse processo aqui justamente? O que aconteceu que fez com que isso ultrapassasse, subisse o setor secundário e o setor terciário e decaísse o setor primário? Isso aqui foi justamente o processo de urbanização e industrialização, que aconteceu no Brasil de forma conjunta. E é através desse momento, então, que as mulheres vão participar do mais mercado, vai melhorar as condições básicas de saúde e vai aumentar a população também. E repare que o secundário hoje já caiu. Se a gente reparar aí, em 1990 mais ou menos, o nosso setor secundário ele decai. Nessa parte aqui, justamente o que aumenta mais ainda é o setor terciário. E aí justamente o secundário cai e o primário cai mais ainda. E por fim nós temos o IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É um índice medido de 0 a 1. Quanto mais próximo a 1, melhor. Nós vamos ver um pouco mais sobre esses dados em outros momentos. Esse índice ele é composto justamente por 3 dados. A longevidade, que seria a questão da saúde, conforme nesse gráfico, a educação e a renda, que envolveria o padrão de vida. Esse dado é interessante entender que o IDH
ele vai substituir uma análise anterior a ela, justamente que envolvia só o PIB, ou seja, a produção interna bruta. Então as pessoas viam se o país era bom ou não, né, nesse sentido de vida, pelo PIB. Só que o PIB não era muito bem relacionado. O IDH ele vai substituir então essa análise, embora ela não é perfeita. Ela tem, de certa forma, que tomar um cuidado nessa análise, né, porque depende muito do tamanho do país, o tamanho populacional, a renda per capita, entre outros. Mas esse índice é interessante acompanhando e vendo a evolução dela ao longo do ano. Bom, quando a gente fala de longevidade, nós então falamos de expectativa de vida e saúde. Quando falamos de educação, nós falamos dos anos estudados, das expectativas de anos a serem estudados. Quanto mais tempo uma pessoa estudar, melhor seria, então, segundo o IDH. E nós também temos a renda, né, que a renda antigamente só era o PIB, e hoje ele envolve a Renda Nacional Bruta, RNB, e justamente per capita, ou seja, per capita é por população. Ele pega o índice inteiro e divide pela população, então isso vai depender para comparar mais ou menos uma desigualdade, mais ou menos. Mas isso é o problema que a gente não consegue identificar o quanto da parcela da população é igual ou desigual. Mas enfim, o RNB ele é o Produto Interno Bruto somado com os rendimentos líquidos dos fatores de produção. Ou seja, ele é relacionado com o poder de paridade de compra. Né? Então, ele está analisando vários fatores relacionados à economia de um país. Já o PIB é a análise de bens e serviços produzidos no país, descontadas as despesas com os insumos, né? Ou seja, aquilo que é essencial para utilizar no processo de produção. Outra coisa importante que eu acabei até esquecendo de mencionar foi justamente que o IDH existe desde 1990. Né? Então, antes de 90, a ONU analisava através somente do PIB. Justamente o IDH ele foi criado, né, justamente em 1998 e justamente criado para analisar e dar uma medida geral e sintética do desenvolvimento humano. Justamente uma coisa interessante é que em 2010 a metodologia do IDH sofreu mudanças, né? Então essas que vocês estão vendo agora, justamente aí da longevidade, educação e renda, são relacionadas a essa nova metodologia. Antigamente era uma análise complicada. Então os dados que a gente compara de 2010 até 1998, 1990 e pouco, sei lá, justamente eles têm dados bem diferentes desse IDH. Então ele pode ter muitas diferenças de comparação. Então o ideal seria comparar IDH de 2010 a 2020, que justamente já está nessa nova metodologia. Já os dados anteriores tem que tomar um cuidado ao compará-los. O índice é medido, então, de um número de 0 até 1, sendo que quanto mais próximo a 1, melhor o índice. Quanto mais próximo ao 0, pior. O IDH ele é dividido em 4 grupos: o baixo IDH, médio IDH, alto IDH e muito alto IDH. O país com pior resultado foi justamente aquele que conseguiu 0,377, que é o caso do país africano Níger. O país que quase chegou ao índice médio é a Síria, que ficou com menos de 0,557. Já o país que conseguiu esse número, ele começa então na parte média do IDH, que é o caso das Ilhas Salomão. E o país que inaugura, né, no grupo do IDH alto é o Egito. E o Brasil aparece no meio desse índice alto, né, na 79ª posição, com 0,761. Enquanto os países que chegam aí ao muito alto, né, nós temos o caso de países que ultrapassam 0,800. E a Sérvia, ela está aqui ainda, no grupo de alto IDH. Ela não chega a ser muito alto. Já daqui para cá, aqui nós temos aqueles países mais desenvolvidos, como aí o primeiro colocado é a Noruega, com 0,954, que é o nosso máximo que um país conseguiu chegar no IDH. Vamos aprofundar um pouco mais sobre a publicação do último IDH. Aqui nós temos do ranking, né, dos 1 ao 6º país, ainda tem muito mais aqueles do chamado muito alto desenvolvimento.
Nós temos aqui países, né, mais europeus nórdicos. Nós temos aqui a Noruega como primeiro, a Suíça, que é um país europeu, a Irlanda, né, que está próximo ao Reino Unido, a Alemanha, aqui sendo uma potência na região, Hong Kong, lembrando que ele é uma república administrativa especial da China, né, por isso que ela é contada fora, ela tem uma administração especial, mais independente, e aqui nós temos a Austrália e a Islândia. Evidente, tem que olhar esses dados e pensar também na quantidade, né, o tamanho do país, a extensão dela, a quantidade de população, que isso pode também alterar os dados. Então, ele tem que tomar muito cuidado quando nós utilizamos o IDH para análises. A segunda parte que nós temos aqui são os países próximos à faixa do Brasil. Reparem só que o Brasil em 79º com 0,761. Repare que o México, por exemplo, está à nossa frente. Bósnia e Herzegovina, um país que teve guerras nos anos 90 muito forte, Tailândia, país asiático, Granada, Colômbia, por exemplo, que está igual a nós no ranking, por exemplo, que é um país que também fala muito das questões da desigualdade social, o narcotráfico muito forte. E olha que nós estamos bem próximo da Argélia e Macedônia do Norte. Mas tudo isso tem que ser analisado com cuidado. Tem que ser analisado que o país, o Brasil, ele é extremamente extenso, grande. Então, muitas vezes, esses dados são mascarados, né, porque isso depende desses dados. Mas ele é interessante para algumas análises sobre os países. Já os países, né, que nós chamamos aqui, que são de desenvolvimento humano muito baixo, são os países africanos, que são países extremamente rurais, extremamente complicados, com vários problemas de saúde, de economia, entre outras. Aqui nós temos o ranking, né, mais ou menos, da posição do Brasil. Se a gente analisar desde 1990, quando foi realizados os primeiros DHs, o Brasil tinha 0,613. E repare a evolução do Brasil. Lembra que em 2010, novo DH, então alterou muito esses dados. E reparem que desde 2010 o Brasil não conseguiu crescer tanto. Inclusive o Brasil perdeu uma posição, ele cresceu apenas 0,01. Ano passado o Brasil estava no 78º lugar. E aí ele perdeu então uma posição nesse ranking, né, praticamente só crescendo 0,01%. E infelizmente muitas condições econômicas atuais do Brasil podem piorar esse índice, podem reduzir por conta da questão da saúde, da educação e da renda também, que vai ser bem complicado. O Brasil foi colocado nesse DH como o segundo país mais desigual do mundo. Então vejam os problemas. Aqui nós temos um outro dado do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é quem publica o DH. Nesse último DH foi analisado a questão também da desigualdade de gênero, ou seja, entre homens e mulheres. Conforme nós já explicamos, há uma diferença no Brasil enorme, né? E o dado mostrou que as mulheres estão estudando mais, mas estão recebendo menos o salário. E aqui nós temos então a diferença, que o DH da mulher, né, que aí seria analisando somente com as mulheres, nós temos 0,757, né, o que pode mostrar que muitas vezes a renda é o que acaba diminuindo. E aí, conforme nós vamos ver, então, na questão da esperança de vida ao nascer, a mulher sobrevive, né, ou seja, vive até 79,4, quase 80 anos, contra 72 dos homens. Em relação à média de estudo, olha só interessante, a mulher tem a média de 8, ou seja, ela estuda mais do que os homens. E aí, se a gente for olhar a renda nacional bruta, reparem que a mulher, mesmo estudando mais, recebe 10 mil dólares, né, comparados aí, uma renda nacional bruta das mulheres, contra 17 mil dos homens, que só estuda 7,6. Então, reparem, mais uma vez, reforçando essa diferença de gênero. E aqui nós vamos identificar visualmente, né, como se deu a espacialização do DH, olhando esse mapa aqui, que indica então que quanto mais fraco for, né, quanto for mais branco, por exemplo, vai ter os piores índices de desenvolvimento humano. Já o mais forte azul indica que tem melhor índice de desenvolvimento humano. E aí nós vemos justamente que a região africana, infelizmente, ela é colocada como não tão boa assim.
E aí nós temos que identificar isso, extremamente importante, né? Só informando aqui que no mapa está um pouco errado, só que aqui a Groenlândia justamente é da Dinamarca, né? Então, na verdade, ela deveria estar com um azul mais forte, mas ela não está. Mas, enfim, olhando demais informações, então, é que a África, né, o continente africano, ela está praticamente mais fraca, enquanto as demais regiões são mais fortes. E aí, lembrando o Brasil em 79º na posição. Outro dado importante é sobre comparação da América do Sul. E aí nós comparando, nós vemos que o Brasil fica empatado com a Colômbia, né, em quarta e quinta posição, com 0,761, sendo que o país com melhores condições na América do Sul é o Chile, seguido depois da Argentina, depois do Uruguai. Né? E aí, lógico, tem países piores condições que as nossas, né? E que aí nós temos até o caso da Guiana normal, né? Lembrando que outro país que mostraria que estaria aqui seria a Guiana Francesa, ela é um território francês, então ela tem o DH francês, né? Que é evidente ela é maior, e ela foi desconsiderada nesse mapa, né? Mas então nós temos a Guiana natural nossa, que ela é 0,670, contra o pior índice que nós temos é o africano, que é praticamente a metade desse índice. Enfim, nós temos vários dados DH, o interessante é sempre olhar os mapas, as análises, então é fundamental fazer exercícios dessas aulas para que vocês possam ver como vai cair esse exercício de vestibular. E aí, na próxima aula, a gente continua falando sobre população, só que agora sobre migração e emigração. Na primeira parte, migrações nacionais e depois mundiais. Até a próxima, gente!